Abra o seu coração e deixe brilhar em você a luz do amor, que em seu olhar eu possa ver um novo dia nascer. No brilho do sol e nas ondas do mar, no azul anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar, pra ser feliz então abra o seu coração. Coração. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa palestra pública desta noite. É com muita alegria que a gente recebe todos para mais uma noite de explanação em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Lembre-se de reservar um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. Para que possamos dar início à nossa palestra pública, vamos para a nossa prece. Convidamos a todos a fechar os olhos, a entrar no momento de concentração, a deixar-se envolver pela imagem, pela luz do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima. E que possamos rogar, Senhor Jesus, esta noite, Senhor, nos encontramos todos unidos e reunidos em Teu nome, a Te pedir as Tuas bênçãos. Permita que Tua paz, que o Teu amor possam nos envolver, nos ajudando, Senhor, a compreender o Teu Evangelho, a compreender o Teu amor para conosco. Permita que toda esta assistência desta noite possa também, Senhor, ser direcionada ao nosso lar, aos nossos familiares e a todos aqueles que necessitam. Que possamos, nesta noite, sairmos, Senhor, desta reunião pública melhores do que adentramos. Te agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a nossa reunião pública. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, obrigada a todos
do Centro Espírita Nosso Lar, de Barras do Piauí. Uma boa noite aos nossos internautas que estão nos acompanhando nesse momento, pelas redes sociais. Prazer participar desse momento, participar dessa atividade junto com vocês. E o tema que nos foi proposto, que é o poder da vontade, eu fui buscar nas obras de Emmanuel e Leon Denis as informações que passaremos a estudar já de agora, e agradeço pela escolha do tema, porque me levou ao estudo e, consequentemente, a algumas reflexões que, com certeza, irão gerar aprendizados futuros, porque somos nós os primeiros beneficiários, né? Então, eu não vou falar aqui daquilo que eu sei, e sim daquilo que os espíritos nos ensinam, que são ensinamentos de Emmanuel, ensinamentos de Leon Denis, da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e da obra Pensamento e Vida. Então, vejamos aqui, Emmanuel, nessa obra Pensamento e Vida, no capítulo 2, já no início da obra, ele inicia falando sobre a vontade, que é o tema que nós vamos conversar. E ele pede que comparemos a mente humana, e aqui a gente tem que distinguir bem o que seja a mente humana. A mente humana é a parte incorpórea, inteligente, sensível do ser. É o espírito, é o pensamento, é o entendimento. Não é o cérebro, é essa parte incorpórea. Então, ele pede que nós comparemos a mente humana a um grande escritório. E pensemos nesse escritório dividido em diversas seções de serviço. Emmanuel tem essa capacidade de nos fazer imaginar o ambiente que ele quer nos conduzir. Então, ele pede, imaginemos a nossa mente como sendo um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. E aí ele diz que nesse escritório, ou seja, na nossa mente, nós temos o departamento do desejo, que é onde a gente tem os sonhos, as aspirações, onde a gente acalanta aquilo que a gente desejaria realizar em nossas vidas. Tem o departamento da inteligência, que é onde a gente vai adquirindo conhecimento, onde a gente vai evoluindo culturalmente, e tudo isso ficam resguardados nesses departamentos da inteligência. Tem o departamento da imaginação, que é quando a gente começa a imaginar, a criar, a idealizar uma ideia, a pensar como fazer, como seria. A nossa imaginação. E tem o departamento da memória. Lá vai ser arquivado todas as nossas experiências, tudo aquilo que a gente planejou, que a gente organizou, que a inteligência conseguiu se apropriar através do estudo, da cultura, coisas dessa natureza. Então, a nossa mente tem esses 4 departamentos, Emmanuel nos diz. Para relembrar, departamento do desejo, departamento da inteligência, departamento da imaginação e o departamento da memória. E aí ele diz que tem um gabinete que está acima de todos esses departamentos, que é o gabinete da vontade. Então, a vontade, Emmanuel diz que é a gerência esclarecida e vigilante. Quer dizer, ela é quem gerencia esses departamentos, está sempre vigilante, ela governa todos os setores da nossa ação mental. Desejo, inteligência, imaginação, memória, tudo é governado pela vontade. E que essa vontade, Deus nos deu depois que a gente saiu daquelas fases obscuras do instinto. Depois que a gente evoluiu, depois que a gente chegou à condição de razão, o ser humano adquiriu o estado de razão, Deus nos colocou ali à vontade. Porque nos momentos de instinto, no instinto você não decide nada. Você não pensa nada, você não escolhe nada, é instintivo. Então, passar esses momentos da nossa evolução,
quando nós começamos a entrar nesse estado de razão, de perceber a nós, o outro, o entorno, então Deus nos concedeu a vontade. E aí ele diz que ela é o leme, é a vontade que controla a direção de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, veja bem, ela é quem faz tudo por nós, escolhas, direcionamentos, claro, a partir daquilo que eu me proponho. A escolha aí vai ficar, a minha vontade aí vai ser determinante de acordo com o meu estado evolutivo. Mas vai ser essa vontade. Agora, ela é vigilante. É algo que não vai estar totalmente sob a nossa vontade, determinadas escolhas, porque ela é esclarecida e também é vigilante. E nós vamos ver de que forma. Então, o Emmanuel nos coloca a vontade como sendo um impacto determinante. É como se fosse um botão, que ele diz, botão poderoso, que decide o movimento ou a inércia da máquina. Essa vontade é que decide se a gente vai adiante ou se a gente para, se a gente progride ou se a gente estaciona. E o cérebro, que é esse instrumentozinho que nós temos físico, vai produzir a energia mental, claro, nós estamos encarnados. Então, ele é o gerador, é o dínamo gerador das nossas energias mentais, para que a gente possa aqui na Terra pensar, desejar, imaginar coisas dessa natureza. Mas isso também é de acordo com a nossa capacidade de reflexão. Então, nem todo mundo, essa vontade, ela não é igual em todo mundo, é de acordo com a capacidade de reflexão de cada um. Agora, nos diz Emmanuel que na vontade nós temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Então, a vontade, ela vai impulsionar o ser para o bem ou para o mal. Vai depender do que eu quero, vai depender do que eu desejo. Se eu quero ir adiante, eu vou. Se eu quero parar, também eu vou. Vai depender da minha vontade. E ele diz que essa vontade, sem essa vontade, o desejo pode comprar um engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Ou seja, nós podemos, mediante a nossa fragilidade espiritual, nos envolver nas paixões, nos vícios, nos enganos de toda ordem, porque o nosso desejo ali está sem vontade, sem uma vontade que impulsione para o melhor. Nós estamos ali entregues. Então, não temos um desejo determinante de estarmos bem, de estarmos equilibrados, de estarmos felizes. Tanto é que muitas vezes a gente vê as criaturas que estão em viciações dizer, eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. E aí Emmanuel diz, sem a vontade, o que acontece? Esse desejo de sentir um prazer, de sentir algo, de provar algo, pode fazer com que a criatura vá comprar esses enganos aflitivos. E isso vai exigir reparação e sofrimento, muitas vezes por séculos. Sem essa vontade determinante também, Emmanuel nos diz que a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Nós temos visto aí muita gente inteligente fazendo mau uso da inteligência, usando muitas vezes para crimes de toda ordem. Não é só tirando a vida das pessoas fisicamente, não. E isso é a inteligência que ainda não está direcionada. É uma inteligência sem vontade, está indo aí de acordo com o que o instinto pede, de acordo com o que as intuições vêm negativas, com os conúbios mentais que a gente faz, coisa dessa natureza. E também, sem a vontade, Emmanuel diz que a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. A gente pode usar a imaginação para pensar em coisas que não deve, idealizar sonhos absurdos, coisas dessa natureza. E aí, o que acontece?
A memória, mesmo sendo fiel na função registradora, quer dizer, mesmo sendo a função dela registrar os fatos que nós vivenciamos, pode cair em deplorável relaxamento. O espírito pode se desligar até de si mesmo. Não atentar nem para a vida, nem para os aprendizados, nem para o que viveu, passar como se não tivesse vivido aquilo. Porque a memória não vai registrar, no sentido, vamos dizer assim, mais superficial, porque profundamente vai ficar registrado sim, o espírito vai ter esse registro. Mas para ele vai ser aquela pessoa que diz, eu nunca tive nada na vida, eu nunca tive oportunidade, porque ele não percebeu nada na trajetória, estava sendo levado. Então, Emmanuel nos diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se a gente não tiver um conhecimento, e por isso que eu disse que foi muito importante, foi muito boa a proposta desse tema para a gente estudar, porque realmente, será que nós temos esse conhecimento da importância da vontade em nossas vidas? Porque se ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do nosso espírito, como é que está a nossa vontade? Será que nós estamos fazendo bom uso dela? Porque Emmanuel nos diz que ela não pode impedir a reflexão mental. Ou seja, ela não pode impedir que aquela sintonia, que é uma lei irrevogável, de sintonizar com o mal, de sintonizar com entidades negativas, coisas dessa natureza, ela não pode impedir. Mas pode impor o jugo da disciplina. A vontade, Kardec diz que, muitas vezes, só a vontade bastaria para a criatura se libertar de um vício. E isso se ela fosse forte, se ela fosse determinante no ser. Então, aqui a gente vê, nesse primeiro momento, Emmanuel colocando e dizendo para nós que Deus nos apropriou de elementos essenciais para a nossa evolução, para nos conduzir. Esse gabinete, esse departamento mental tão bem organizado, né, com o desejo, com a inteligência, com a imaginação, com a memória e com a vontade, gerenciando tudo isso. E aí, o Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vem falando também sobre a vontade e dizendo que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um objetivo preciso. Infelizmente, diz ele que a maioria dos homens flutuam incessantemente a mente, os pensamentos. É como Joana diz, a mente é um corcel rebelde que precisa ser domado. Então, a gente não sabe nem que pode ter controle sobre os pensamentos, que o nosso pensamento pode ser direcionado pela nossa vontade. Aí, o que acontece? Eu vou pensar, não quero pensar nisso aqui, daqui a pouco meu pensamento foi lá para outra história. Isso é muito próprio até quando a gente está fazendo uma oração. A gente está fazendo uma oração aqui, daqui a pouco o pensamento foi-se embora, a gente já não está mais nem rezando, sabe nem o que estava fazendo, tem que voltar tudo e começar novamente. Justamente porque a Joana, é como a Joana diz, é um corcel rebelde, é um cavalo rebelde a mente da gente, ela dispara. Em função desses conúbios que ela faz com outras mentes. Daqui a pouco a gente está pensando 1000 coisas. Já não é mais o meu pensamento, e sim o pensamento que eu estou captando. Então, o Leon Denis nos diz que essa mudança constante de pensamento, essa variedade infinita de pensamento, deixa pouco espaço às influências superiores. A gente pensa em tantas coisas ao mesmo tempo, a gente muda tanto de pensamento, que a gente não consegue concentrar o pensamento ali numa mentalização superior, numa prece, nas influências dos irmãos maiores, porque a mente está completamente desequilibrada. Mas é preciso concentrar-se, diz ele. É preciso que a gente coloque o pensamento em consonância com o pensamento divino. Porque somente dessa forma, se eu me conectar com Deus, é que eu vou ter, com certeza, a resposta dessa conexão. É que, como ele diz, vai acontecer a fecundação da alma humana pelo Espírito Divino. Porque
a mensagem de Deus chega até nós, nos envolve, nos penetra, e aí torna apta a realizar nobres tarefas. Então, veja bem, tudo depende de nós. Essa conexão, esse conhecimento do nosso pensamento, do direcionamento pela vontade. Temos a vontade de direcionar a mente para o bem, para as coisas boas, para as boas vibrações. E aí ele diz, aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade. Porque os irmãos inferiores sabem servir-se da nossa vontade. Eles acessam a nossa mente, sabem o que é que nós desejamos, o que é que nós imaginamos, o que é que nós queremos realizar, e eles impõem a vontade deles sobre a nossa. Então, ele diz, aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade, colocar a nossa vontade sob o nosso comando, porque ela é o maior de todos os poderes que o ser humano tem. É um poder que nós temos em nossas mãos e que a gente precisa se apropriar dele. Porque, como bem nos diz, nós podemos agir até sobre o corpo fluídico, ativar suas vibrações. Quando nós vamos fazer um passo, o que o André Luiz nos diz? A boa vontade. Se você estiver com boa vontade, você vai potencializar seu fluido, você vai ajudar essa pessoa muito mais com o seu direcionamento. Então, como ele diz, a vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar suas vibrações, não só no corpo dos outros, mas no nosso também. Porque o princípio da nossa evolução, nos diz Leon Denis, não está na nossa matéria. A nossa matéria é um complemento que Deus nos dá, é uma vestimenta que Deus nos dá para a gente transitar aqui. Mas o princípio da nossa evolução está na nossa vontade. Porque se a gente passar uma vida inteira na matéria e não tiver vontade de nada, não realizar nada, qual foi a evolução que nós tivemos? Agora, se nós colocarmos a nossa vontade adiante, se o motor da nossa existência for essa vontade de melhorar, de nos aperfeiçoar, de nos transformar, com certeza nós vamos ter um salto evolutivo grande. Então, o princípio da nossa evolução está na vontade. Daí isso é importante realmente a gente conhecer e saber o poder dessa vontade, como bem foram intuídos os irmãos que pediram esse tema. E aí o Leon Denis nos diz, o que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Veja bem, isso aqui não é autoajuda, não. Porque as pessoas dizem, mas esse negócio de autoajuda, você pode tudo. Não é isso. Ele está nos falando aqui da força do espírito, da condição que nós temos de realizar tudo no nosso domínio psíquico. Porque, veja bem, se eu quero, se eu desejo algo, se eu imagino aquilo que eu desejo, se eu coloco a minha inteligência a serviço daquilo dali, e a minha vontade está junto, pode ter certeza que eu vou realizar aquilo. Não tem como. Principalmente, como nos diz o Leon Denis, quando se exerce de maneira constante, quando nós temos uma constância nesses pensamentos. Não, eu quero hoje, amanhã eu não quero, não. Eu sei o que eu quero e eu vou me trabalhar nesse sentido. E ele diz que nós podemos trabalhar no dia a dia as nossas necessidades, os nossos desejos, nossos anseios, colocar na nossa vontade a serviço, como também durante o sono. Porque se eu me determino para um objetivo aqui, também quando eu estou no mundo espiritual, o meu espírito segue a mesma determinação. Então, nós, com certeza, temos a condição de realizar. Agora, a vontade, a confiança, o otimismo, nos diz ele, são forças preservativas. Nós precisamos ter em nós vontade, confiança e otimismo. Vão nos preservar de muitas situações de perturbação, vão nos desviar do mal. Por quê? Porque essas forças, quando elas entram para o desencorajamento, para o temor, para o mau humor, elas nos desarmam e nos expõem sem defesa. Então, ele nos diz que quando nós olhamos de frente algo que a gente acha que é o mal, que é perigo, que é dor,
e se determina a afrontá-lo, a vencê-lo, diminui a importância e o efeito disso. Mas quando a gente está no temor, no mau humor, no desencorajamento, tudo isso cresce diante de nós, fica uma coisa absurda. E nós vimos nesses tempos de pandemia muitas situações de pessoas que entraram num temor muito grande, num desespero muito grande, num desencorajamento muito grande, e não melhorou em nada a situação. O quadro ficou terrível. Então, como ele diz, a vontade de vencer, de sair daquela situação, de lutar, a confiança, o otimismo, vão nos preservar de muitos males. E ele nos diz que se nós conhecêssemos a extensão das forças que existem em nós, em germes, a gente ia ficar deslumbrado. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses. A gente não tem noção do potencial, da força que existe em nós. Nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, somos criados por Ele, temos em germe todas as potencialidades. Então, a gente fica se julgando fraco, fica com temor do futuro. E aí, o que acontece? Nós terminamos nos desestimulando, não indo adiante, não tendo encorajamento. E é como ele diz, cada alma é um foco de vibração que são ativadas pela vontade. Todos nós somos ativados pela vontade. Todos nós sabemos do que somos capazes quando nós temos vontade de fazer uma coisa. Quando a gente não tem, não há nada que nos mova. Mas quando nós temos vontade, pode ser até uma coisa errada. A gente faz que é uma beleza. Não tem dificuldade, não tem impedimento, não tem nada disso. Então, é como ele diz, nós somos um foco de vibração ativado pela vontade. Se a gente quiser, a gente realiza. Da mesma forma, a nossa sociedade também é um agrupamento de vontades. A humanidade também são focos mais poderosos de vontades. Por isso que a sociedade avança, a humanidade avança pela vontade desses grupos que existem. Claro que cada um fazendo a sua parte. E é a vontade que faz os heróis. E aí eu me lembrei dessas nossas Olimpíadas que nós estamos vendo aí, né? Tantas pessoas vencendo com a vontade. Porque não tiveram nenhum apoio, não tiveram nenhum auxílio, mas se determinaram e foram adiante. A vontade era tão forte de vencer que muitos venceram. Venceram a si mesmos, venceram as dificuldades, as situações, as falta de apoio. E a gente se deslumbra como se eles fossem seres diferentes de nós. Qualquer um de nós que se determinar vai se surpreender com o que possa realizar. Mas nos diz aqui o Leon Denis que os nossos primeiros impulsos são admiráveis. O entusiasmo é vibrante. Quando a gente se empolga com uma coisa, eu vou fazer, é um entusiasmo muito grande, mas da mesma forma que a gente se empolga, também a gente se desempolga, vamos dizer assim. Da mesma forma que a gente diz, eu vou fazer, a gente diz, não vai dar certo não vou fazer mais. A gente desiste. E aí, como diz o nosso amigo, muitas vezes aquele projeto já estava se estruturando em nosso pensamento, os elementos de sucesso já estavam se agrupando, aí a gente diz, não vou mais fazer. E aí, pela nossa vida fora, ficam esses traços meio apagados da nossa ação passageira, de nossos esforços deixados de lado muito brevemente. É como se ficasse registrado no universo de nós muitas ações pensadas, iniciadas, mas não concluídas. A gente disse que ia fazer, teve aquele primeiro impulso, se empolgou, e aí o que aconteceu? O pensamento começou a se estruturar em torno daquela ideia, os elementos de sucesso começaram a se agrupar para que tudo desse certo, aí a gente disse, não vou mais fazer. Não vai dar certo. E aí, tudo ficou disperso. Então, ele nos diz, finalizando o texto dele, que querer é poder, e que a potência da vontade é ilimitada. Não tem limite para a nossa vontade. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente que suas forças crescem proporcionalmente a seus esforços. Veja bem,
Não é uma vontade ilimitada que está aí que eu vou me apropriar dela, não. É proporcionalmente aos meus esforços. Quanto mais eu me esforço, mais as minhas forças crescem. Sabe que tudo que deseja de bem e do bom e deve cumprir-se cedo ou tarde. Acredita nisso, né? Porque Jesus dizia, a fé transporta montanhas. Então, se eu acredito que vai dar certo, eu estou trabalhando, eu estou investindo, eu estou fazendo, com certeza. E aí a gente lembra, Jesus, faz por ti que eu te ajudarei. Com certeza, os meus esforços serão recompensados. Mas, para finalizar, eu trouxe aqui um texto de Emmanuel, bem interessante, intitulado Vontade e Determinação, porque, assim, a gente, muitas vezes, tem essa vontade, como bem disse o nosso irmão Leon Denis, mas desiste muito facilmente. E aí ele nos diz nesse texto, Decisão e Vontade, o nome da mensagem, que as incertezas que nos acometem ao longo da vida e para as quais nós não damos muita importância, que é aquela coisa de ora nós somos decididos, ora nós somos indecisos, nos habituam a esses estados, passando ao domínio de forças negativas sem perceber. Nós somos confiantes pela manhã e indecisos à noite. Confio que vai dar certo, vou fazer, daqui a pouco não. Qualquer impedimento, ou nem precisa ter impedimento, basta o pensamento, já estou desistindo. Então, com isso, eu vou me habituando com essas forças negativas, de tal forma que eu não vou nem percebendo. E daqui a pouco eu sou essa pessoa que não confio em mim. Confiante pela manhã, indecisa à noite. E ele diz que frequentemente essas pessoas rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que devo fazer. Quer dizer, a pessoa não confia em si, não se esforça, não busca, não faz nada, não determina sua vontade para nada, mas está sempre rogando em prece a Deus, pedindo que Deus mostre o que eu devo fazer, querendo que Deus faça por nós, com certeza. E aí, quando Deus nos revela, nos diz ele, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar conforme as necessidades se ajustam, exclama em desconsolo: quem sou eu para realizar essa tarefa? Não tenho forças, sou inútil. E aí eu lembrei daquelas situações, daquelas pessoas que, na nossa casa espírita, muitas vezes estão ali. Eu queria muito trabalhar, eu estou me determinada a servir, coisas dessa natureza. E aí surge uma oportunidade, é convidada ao trabalho, a pessoa olha e diz assim: não, eu não tenho capacidade de assumir essa tarefa. Quem sou eu? Aquela falsa humildade, infelizmente, né? O próprio Emmanuel coloca dessa forma: não tenho forças, sou inútil. E aí Emmanuel diz que quando o trabalhador é convidado, ele sabe que é preciso servir para se renovar, mas paradoxalmente espera renovar-se sem servir. Nós temos aprendido na doutrina espírita o tempo inteiro: sem servir, nós não nos renovamos. Mas a gente espera essa renovação sem servir, só estudando, só tomando passe, só indo para a casa espírita, só assistindo palestra, sem fazer nada. E não acontece, não dá. Aí ele diz: dispõe de verbo fácil, muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando alguém nas construções do espírito. É aquela pessoa que tem uma capacidade do verbo, da fala, tem conhecimento, tem, vamos dizer assim, até mesmo uma disponibilidade de tempo, mas quando é chamada para... Não, eu não tenho condições. Não posso de jeito nenhum. Totalmente inseguras na execução das boas obras, nos diz Emmanuel. E aí ele diz: ouvem preleções edificantes, ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas, passada a emoção, volvem à estaca zero. A maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. E eu lembro disso, de muitos momentos em que a gente
participa. Antigamente a gente participava muito disso, mas hoje a gente tem a oportunidade também online de congressos, de reuniões, a gente ouvia aquelas preleções, e aí naquele momento eu dizia, não, vou mudar. Amanhã eu vou começar isso. E aí no dia seguinte, passou a emoção, tudo aquilo, a Emmanuel disse, a gente volta à estaca zero. Nada daquilo que a gente pensou, nada daquilo que a gente... Nada, não fazemos nada. Não, a nossa vontade não nos impulsiona para nada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes dentro de casa disputa campeonatos de irritação. Quer dizer, na rua a gente é uma beleza, um equilíbrio, uma serenidade. Entrou em casa, as pessoas já começam logo a se assustar. Vixe, chegou. Porque já sabe que vem ali alguém irritado, que aquilo que não pôde colocar na via pública vai colocar dentro de casa. Então, Emmanuel diz, o dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando, os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Então, é aquela coisa, não, eu preciso primeiro me melhorar, eu preciso primeiro, eu não posso participar de uma tarefa dessa, como disse lá no início, quem sou eu? E aí vai fugindo das obrigações, vai pretextando, cautela para evitar o mal. Mas que mal? Está batendo a porta o bem, o trabalho. E a pessoa simplesmente recua, porque a vontade está fraca. E aí a Emmanuel diz, trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Não, eu não posso, que no passado eu fui isso, eu fui aquilo. Não me interessa quem você foi. O exemplo de Paulo de Tarso está bem aí. Realização pede apoio da fé, mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade, unida à decisão. Então, é essa mensagem que Emmanuel nos traz. Que a nossa vontade esteja unida à decisão. Que a gente faça a nossa parte. O trabalho é que fomos convidados, conforme Constantino nos traz aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, um texto que nós vamos encerrar a nossa fala, que diz, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, meus amigos, encerrando aqui a nossa fala sobre esse tema, convidando a todos a buscarmos um pouco mais de aprofundamento nessa questão que diz respeito à vontade. Como é que está a nossa vontade? Ela está sendo impulsionada para o bem? Nós tomamos decisões a partir das nossas vontades? Como é que nós estamos diante do trabalho, dos convites que surgem para nós, das tarefas? Porque parece, me desculpem o que eu vou dizer, não sei se acontece com vocês aí, mas está acontecendo em muitos lugares, que a vontade enfraqueceu nessa pandemia, as pessoas não estão mais nem com vontade de voltar para a casa espírita. E é uma dificuldade, mas a gente precisa estar atento. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, que a nossa vontade prevaleça acima de tudo no bem. E aí, com certeza, estaremos bem conduzidos, bem amparados pela misericórdia divina. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, que Jesus permaneça com todos nós hoje e sempre. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
cada olhar há uma chama a brilhar, centelha nascida de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente